No vídeo anterior eu tentei dar uma noção para você de por que existe uma relação entre a área embaixo de uma curva e a antiderivada de uma função e também qual é exatamente essa relação. E essa relação, na verdade, é o teorema fundamental do cálculo, ou pelo menos parte dele. E a relação é a seguinte: a integral indefinida de a até b de f de x dx é igual à antiderivada de f calculada em b menos a antiderivada de f calculada em A. E lembre-se, o que isso corresponde? Vamos fazer aqui um gráfico rapidamente, eixo x, eixo y. Então, se eu tenho aqui um gráfico da função f de x, vamos fazer aqui de A até B, de A até B. Isso corresponde à área embaixo do gráfico de f de x e em cima desse intervalo AB. E lembre-se, por que nós escrevemos esse f de x dx? Porque para calcular essa área, nós podemos pegar um certo ponto x, calcular o valor de f de x ali, e esse valor de f de x vai ser a altura de um retângulo. E a base desse retângulo vai ser uma variação infinitamente pequena em x, que eu vou chamar de dx. E essa variação é tão pequena que eu posso considerar que a função não muda, porque o x não muda praticamente nada, é uma variação infinitamente pequena. Então, o dx vai ser a base do retângulo e o f de x vai ser a altura dele. E para calcular a área, então, eu somo as áreas desses retângulos infinitamente finos de A até B. Então, qual é a área do retângulo? Bom, é a altura vezes a base, f de x vezes dx, e daí eu somo esses retângulos de A até B. E o teorema fundamental do cálculo me diz que isso é igual à antiderivada calculada em B menos a antiderivada calculada em A. E a propósito, isso também é escrito assim. Certo? Significa calcule o valor disso em B e subtraia o valor disso em A. Mas eu quero deixar bem claro que tipo de área que essa integral definida calcula. Para isso eu vou fazer um outro gráfico aqui. Na verdade, a gente fala a área embaixo de uma curva, mas na verdade o correto seria dizer a área entre uma curva e o eixo x. Por exemplo, se essa aqui for a minha função f, vamos pegar aqui de A até B, de A até B. Então, a integral definida de A até B seria essa área aqui. Mas não é a área dessa figura geométrica, digamos assim. Por quê? Porque quando nós multiplicamos f de x por dx, eu posso ter valores negativos, certo? Porque, por exemplo, aqui, f de x é um valor negativo. Então, quando eu calculo esse f de x dx, eu posso ter valores negativos. Então, toda essa área aqui que está embaixo do eixo x vai ser negativa. E as áreas que estão em cima do eixo x vão ser positivas. Então, na verdade, quando eu calculo a integral definida, eu vou pegar essas áreas positivas e daí eu vou subtrair essa área aqui embaixo, porque essa área é considerada negativa. E aqui, como essa área negativa é bem maior, é provável que a minha integral definida acabe sendo negativa. Então, não é uma área comum, uma área como se isso fosse uma figura geométrica, e sim uma área com sinal. O que está embaixo do eixo x é negativo e o que está em cima do eixo x é positivo. Enfim, com isso fora do nosso caminho, vamos voltar para o exemplo do vídeo anterior, onde eu tinha um corpo cuja velocidade, em função do tempo, era 30 menos 10t. Nós podemos fazer um gráfico disso, o eixo do tempo, o eixo da velocidade, ou pode ser x e y, mas vamos usar v e t aqui. O gráfico vai ser uma reta que passa aqui pelo 30, e corta o eixo do tempo aqui no 3. E vamos supor que eu quero calcular a área embaixo dessa reta de 1 até 2, quando o tempo varia de 1 até 2. Essa área aqui. Bom, você pode usar geometria, certo? Isso aqui é um trapézio, mas vamos usar a integral definida. Essa área, na verdade, é a integral definida de 1 até 2 do que? De v de t dt.
Porque nós vamos pegar infinitos intervalos de tempo dt e multiplicar pela velocidade v de t. E daí nós vamos somar esses retângulos aqui de 1 até 2. Isso vai ser igual à integral definida de 1 até 2. O que é v de t? É 30 menos 10t dt. E o que diz o teorema fundamental do cálculo? Diz que isso aqui vai ser igual à antiderivada calculada em b menos a antiderivada calculada em a. Então, qual é a antiderivada de 30 menos 10t? Bom, essa é fácil, é 30t menos 5t ao quadrado, certo? Eleva o expoente de uma unidade e daí divide pelo novo expoente. Você pode colocar aqui um mais c, mas como depois nós vamos subtrair, o mais c vai cancelar com o menos c e vai ficar zero. Então, eu nem vou escrever o c, eu vou considerar o c como sendo zero, porque não importa se eu pegar c igual a 1, 2, 3 ou 1 milhão, não vai alterar a integral definida. Então, vou considerar o c como sendo zero logo. Você pode conferir que não altera, calculando aqui com um mais 2 ou mais, enfim, o número que você quiser. E agora nós vamos calcular isso em 2 e subtrair isso em 1. Então, isso vai ser igual a... Vamos ver, nós calculamos essa expressão quando t vale 2. Então, é 30 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. E agora nós subtraímos o valor da expressão quando t vale 1. Então, é menos 30 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Isso é igual a 60 menos 20 menos 30 vezes 1 é 30, menos 5 é 25. 60 menos 20 é 40, menos 25 é 15. E isso, lembre-se, no vídeo anterior nós vimos que a área embaixo do gráfico da velocidade em função do tempo é um deslocamento. Então, na verdade, isso aqui seria o deslocamento do corpo de A, aliás, do tempo igual a 1 até o tempo igual a 2. Se a velocidade fosse em metros por segundo e o tempo em segundos, o deslocamento seria, então, 15 metros. E só para conferir, nós podemos calcular isso usando geometria. Isso, na verdade, é um trapézio que está deitado. A altura do trapézio é 1. A base maior do trapézio é quanto? Bom, quando o tempo vale 1, a velocidade vale quanto? É 30 menos 10, que é 20. Isso aqui é a base menor do trapézio. Bom, quando o tempo vale 2, a velocidade vale 30 menos 20, que é 10. Então, a base maior é 20, a base menor é 10 e a altura é 1. Então, nós podemos usar a fórmula da área do trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é igual a 15. Agora, é claro que, quando eu tenho uma linha reta, é fácil calcular a área, mas as integrais vão ser muito úteis para calcular a área embaixo de curvas. Nós vamos fazer um exemplo disso agora. Então, eu quero calcular a integral definida de 0 até 2π do seno de x dx. E qual seria a interpretação geométrica dessa integral definida? Bom, eu tenho aqui um gráfico da função seno de x. Você com certeza já viu esse gráfico antes. E, na verdade, nós estamos calculando a área entre o eixo x e o gráfico, conforme o x varia de 0, vamos pegar uma cor aqui, de 0 até 2π. E você talvez já tenha uma intuição de qual vai ser o resultado, certo? Porque, enfim, se você disse que o resultado vai ser 0, você acertou, porque nós temos essa área aqui em cima, e nós temos essa área que é perfeitamente simétrica, só que ela está na parte de baixo, então ela é negativa, e as duas áreas vão se cancelar, e eu vou ter um resultado 0. Mas vamos calcular usando o teorema fundamental do cálculo. Então, o que isso é igual? Bom, o teorema fundamental do cálculo diz que isso é igual à antiderivada do seno de x, essa é fácil, é menos o cosseno de x, certo? A derivada do cosseno é menos o seno, então a derivada de menos cosseno é mais o seno. Enfim, isso você já sabe. E daí eu calculo isso em 2π e subtraio o valor disso calculado em 0. Então, isso vai ser igual a... Bom, eu calculo menos o cosseno de x quando x vale 2π. Então, é menos o cosseno de 2π. E agora eu vou subtrair o valor de menos o cosseno de 0. Então, vou subtrair menos o cosseno de 0. Isso é igual a... Cosseno de 2π é 1, então é menos 1. Menos... Cosseno de 0 é 1, então menos 1.
Esse menos cancela com esse menos, fica mais, e menos 1 mais 1, de fato, é zero. Então, e na verdade, com certeza você não teria como calcular essa área aqui usando geometria, porque eu tenho uma curva, não é um retângulo, um trapézio, ou enfim, uma forma geométrica formada por retas. Mas aqui nesse caso, usando a nossa própria intuição, nós poderíamos ver que a área é igual a zero, porque a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. Então, nós não estamos calculando uma área geométrica, e sim uma área com um sinal. Bom, era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer mais. Enfim, era isso, espero que você tenha entendido e achado interessante.